Hello, de dia chegou. Hoje é quarta-feira, é dia 21 de dezembro de 2022. Um dia muito especial. Afinal de contas, o planeta acessa ou entra definitivamente numa qualidade energética muito profunda e muito intensa, que afeta a todos, mas como eu costumo dizer, a luz é para todos, nem todos para a luz. Alguns sentem, outros não. Aquelas virtudes já desenvolvidas em muitos se intensificarão, para outros não vai fazer a menor diferença, mas nós que temos um pouquinho de consciência, sem sombra de dúvidas, a gente sabe a importância do dia de hoje, do momento atual, das energias que chegam e o quanto é importante a gente saber disso, inclusive para lidar com as nossas questões, às vezes desconfortos, para que a gente passe por esses processos de adaptação da melhor forma possível. Bom, mas vamos lá, hoje é quarta-feira, tradicionalmente dia em que o Vital publica o seu texto na sua página no Facebook. Ele o fez há pouco e o título de hoje tem o texto de hoje tem o título Ação ou Omissão. Amados, muitos de vocês têm questionado sobre duas atitudes do cotidiano e que trazem algumas dúvidas referentes ao agir ou não em determinadas ações, ou em determinadas situações, desculpe. Apesar do interesse em compreender cada vez mais o papel de cada ser humano encarnado atualmente na Terra, na medida que se entende como é a vida vista pela ótica espiritual, parece que quanto mais se sabe, menos se está sabendo. Muitas mensagens nos dizem que não existem erros, mas o que há de fato é sempre o aprendizado. Então, se pecamos através de atos e também por omissão, obviamente, aprendemos também por meio de tais atitudes. Parece um paradoxo, mas é muito difícil separar uma mesma ação em dois direcionamentos, pois ela tanto pode ser positiva como negativa. Se pecamos por atos ou omissão, também podemos fazer boas ações através deles. Então, onde está a diferença? Bom, eu diria que só poderia estar na intenção. Muitas vezes já dissemos aqui que tudo está na intenção. Ela é a chave que tanto abre a porta para a luz, como a porta que leva para a escuridão. Por isso, quando alguém me pede como saber se está no caminho da ascensão, eu respondo que não sei, pois se tudo está na intenção, como poderia eu saber a intenção de cada um em cada ato, ação ou intenção? A resposta também serve para aqueles que dizem não saber como agir em determinadas situações. Faça sempre tudo com a intenção no bem e tudo estará bem feito. Mesmo que o resultado não seja o esperado, ao menos você terá feito tudo aquilo que te cabia fazer. E isso simplifica tudo. A vida não é complicada. O que complica é o interesse que cada um coloca em cada situação. Saber quando devemos agir ou nos omitir é uma questão de sabedoria. Não é uma questão de competência. E se agimos com sabedoria, então é certo que não vamos interferir no livre-arbítrio do outro. Esta é outra chave que nunca devemos esquecer. Ao agir com a boa intenção, estaremos colocando em prática a compaixão e o amor incondicional. E se agimos apenas orientando, estamos respeitando a livre escolha do outro. Jamais devemos fazer a escolha pelos outros. Também não devemos impor condições ou a nossa vontade. Alguns até dizem que querem mudar o outro, ou no mínimo, esperam ardentemente que o outro mude de acordo com suas convicções. Isso não passa de uma pretensão e, como tal, não serve para nada. Há muitas maneiras de aprender e cada um tem a sua. Auxiliar quando nos pedem é ainda a melhor escolha de nossa parte. Colocar instruções à disposição de quem se interessa, sem, no entanto, esperar que todos apreciem tais dispositivos, é também uma maneira de auxiliar
sem interferir no livre-arbítrio. Quanto à omissão, podemos aqui fazer o mesmo parâmetro em relação às ações. Se nos omitirmos quando temos de fato uma oportunidade de auxiliar alguém, estaremos incorrendo na falta da caridade. Saber quando se manifestar ou quando se omitir também é uma demonstração de sabedoria. Lembre-se que sabedoria e saber não são a mesma coisa. Muitas vezes a omissão é necessária e muito mais útil que a ação. Por exemplo, contar algo para alguém cuja informação vai desencadear dor e sofrimento desnecessário, ou então vai promover intrigas, discussões, revolta ou vingança, além da discórdia e do ódio derivado de tudo isso. Omitir-se pode ser a melhor escolha em muitas situações. Ao contrário, omitir-se quando temos uma oportunidade de auxílio é um ato egoísta e gera reações de acordo com a lei de causa e efeito. Como podemos ver, a linha que separa o positivo e o negativo de cada atitude a ser tomada é realmente muito tênue. E para ficar ainda mais fácil a tomada de decisões, precisamos levar em conta que os outros também são alunos desta escola de almas e cada um está no seu degrau de aprendizado. Nesta escola, ninguém pode fazer as provas pelos outros. Não há cola e nem jeitinho que possa facilitar a subida da escada da ascensão da alma. Quando lembramos da lei divina que diz que ninguém vai passar pelo que não precisa passar, fica mais fácil compreender o outro e também fica mais fácil saber quando devemos agir ou nos omitir. Lembre-se sempre que aquilo que serve para você pode não servir para o outro e vice-versa. Não há duas consciências no mesmo degrau da escada. Estamos indo bem nessa reta final da longa caminhada da vida e apesar das aparências ilusórias da mente 3D, vemos grandes mudanças de consciência em boa parte da humanidade. Tempos incríveis trazem todas as oportunidades necessárias agora. O vigiar e o orar também servem aos que querem aproveitar cada oportunidade de se elevar. O momento não é mais dos espertos, mas é sim dos despertos. Use a tua sabedoria e simplifique a tua vida e a vida dos outros também. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê. E eis que no final das contas, o que a gente precisa realmente desenvolver é o equilíbrio e a lucidez. Aliás, no meu entendimento, eles andam lado a lado, lucidez e equilíbrio. Porque realmente há momentos em que se omitir é o melhor a se fazer. E isso pra a gente fica claro quando a gente pensa no caminho que nós percorremos, especialmente ao longo de 3 anos, tentando fazer as pessoas entenderem o que nós estávamos entendendo, tentando fazer as pessoas enxergar o que nós enxergávamos, tentando fazer as pessoas aceitarem o que nós entendíamos que devia ser aceito. A partir daí, muitos conflitos. Mas eu entendo também como muita limpeza. Em que sentido? Aqueles que não coadunam, seria nem só das mesmas ideias, mas da mesma energia principalmente. Aqueles que não coadunam das mesmas energias, foram sendo aí afastados. E colaborou muito para isso essa diferença de ideias. Afinal de contas, você ter a coragem, de entender que nós vivemos num mundo ilusório,
mas que a grande, esmagadora maioria acredita e, né, e ter a coragem de expor esse teu posicionamento, não por acaso as pessoas nos olham como loucos. Mas nós sabemos que essa é a realidade. Dessas situações, né, que nós tantas e tantas vezes tentamos fazer os outros pensarem, acreditarem no que a gente dizia, muitos de nós hoje temos condições de entender que realmente cada um está no seu ponto no caminho. Não sou eu quem vai despertar ninguém. Eu só posso despertar uma única pessoa, a que eu vejo todos os dias refletida no espelho. Só. E eu vou dizer uma coisa a vocês. Já pensou se eu tivesse compromisso ou obrigação de despertar alguém? Pai do céu. Complicado. Se despertar já é trabalhoso, imagine despertar alguém. Eu acho que é uma responsabilidade que realmente não cabe a ninguém, o despertar o outro. Eu percebo um movimento de vaidade muito grande em algumas pessoas, porque eu despertei, porque você foi um instrumento, bebê, nada mais do que isso. Se alguém despertou porque você disse alguma coisa, é porque ela quis despertar. Essa pessoa quis despertar. Ela soube aproveitar o instrumento que você é, através das suas informações, até mesmo do seu próprio exemplo, porque não há nada que eduque mais do que o exemplo, ou que motive mais do que o exemplo. Mas eu sinto dizer, você não despertou ninguém. Aliás, me espanta uma pessoa que se diz desperta dizer que despertou alguém. Uma pessoa que diz que despertou alguém, no meu entendimento, não está desperta. Despertar é olhar para dentro. Quando a gente olha para dentro, a gente enxerga o que a gente nem sabia que existia e enxerga coisas que a gente não quer enxergar, ou até aquele momento não queria enxergar. E trabalha nesses aspectos, inclusive na vaidade, de achar que desperta alguém. Mas vamos lá que eu tô saindo aqui da questão do omitir-se. Nós, que durante muito tempo tentamos falar e passamos por todo tipo de situação, nós vamos falar por mim, né? Vou falar por mim. Eu, hoje, indiferente para mim. Indiferente o quê? Falar. Eu não tenho, de fato, mais a necessidade de falar. Tanto que eu vejo certas coisas, aí eu paro, penso e entendo que não é para falar. Eu fiz aí a leitura, né, do texto do Vital. Não há nada mais a dizer, não há mais nada a dizer. Não há mais nada a dizer. Tudo o que deveria ser dito já foi. A luz é para todos, nem todos para a luz. A verdade é para todos, nem todos para a verdade. Quem teve ouvidos de ouvir, quem teve olhos de ver, mas principalmente quem teve alma de sentir, ouviu, viu e sentiu. Quem não, não. E se a gente que tem ou que detém essas informações não é capaz de colocá-las em prática, é tudo inútil. Saber é uma coisa, sabedoria é outra. Ah, Vital.
É isso aí. Saber, muitos sabem de muitas coisas. Mas na prática, a situação é, eu diria que até adversa àquilo que sabe. Sabedoria é praticar o saber. Eu sei e pratico o que eu sei. Senão é inútil. É só volume mental. Usar um termo meio estranho. Mas é só isso. É só informação. Só informação. Ainda hoje muitos de vocês dizem pra mim, né? Ô, Márcia, eu tento falar com as pessoas. Ah, eu já tentei falar com tanta gente. Alguns dizem até assim, né? Já tentei falar com tanta gente, hoje eu não falo mais nada. Parabéns. Vocês que agem assim entenderam. Vamos fazer um exercício aqui. Vamos supor que fosse o contrário. Eles nos perturbando para nos demover daquilo que nós sabemos. Vocês gostariam? Não. Eu também não gosto. Por isso que eu já risquei o chão há muito tempo. Se a gente começa a se colocar no lugar do outro, de fato, a gente entende muitas coisas. É desagradável a pessoa ficar falando, buzinando no teu ouvido. Sendo que a gente não tá afim de ouvir aquilo. Não importa se o que eu estou falando é algo para alertar. A pessoa não quer, ela tem o direito de não querer. O que eu não tenho é o direito de querer impor. Eu posso querer informar, desde que ela queira ouvir. Eu posso querer ajudar, desde que ela queira minha ajuda. É o que eu falo, às vezes tem tanta gente precisando de ajuda, precisando de informações, mas a gente está tão focado em martelar na cabeça daquela outra pessoa que a gente desperdiça a oportunidade, muitas vezes, de ajudar quem quer. Não jogue suas sementes em terreno infértil, não é isso? Isso é sabedoria também. Eu sempre falei da coisa da intenção, né? Tem algumas pessoas que falam assim, nossa, eu gostaria tanto de fazer tal coisa, mas eu não sei como eu faço, ou eu gostaria de ajudar, mas eu não sei como eu faço. Intenção é tudo, minha gente. E quando a gente realmente tem boas intenções, é o que eu falo, quando você quer ajudar de fato, quer ser útil, a vibração que você emite para o universo, essa intenção que você emana, certamente o universo, a espiritualidade, vai trazer para o teu caminho aquilo que é necessário para que você realmente coloque em prática essa tua intenção. O universo sabe quem está disponível e quem só está interpretando. A espiritualidade sabe quem trabalha para ela e quem veste personagem, sabe? Quando você age ou se omite com a intenção no bem, pode ter certeza que isso é válido. Eu acho que os exemplos que ele trouxe aqui, né? Eu acho não, eu tenho certeza que os exemplos que ele trouxe aqui são claros. Então, por exemplo, né? Às vezes você tem uma informação até importante, mas o que repassar essa informação vai acarretar? É útil? É este exercício que muita gente não faz. Apenas dissemina a informação ou, né, joga aquela informação e o resto que se dane. É preciso refletir, minha gente.
especialmente em tempos como os nossos, né? De hoje, onde todo mundo não, né? Onde a maior parte, porque graças a Deus tem gente equilibrada, onde a maior parte estão fora do eixo, do equilíbrio. Ui, perdão, aí chutei. Do equilíbrio, estão fora de tudo, estão fora de si, e qualquer noticiazinha é uma bomba relógio. E é engraçado como geralmente, quando a notícia é negativa, mas vira um rastilho de pólvora. Quando você vê, o mundo inteiro já está sabendo. Quando a notícia é boa, é sempre aquilo, mas é verdade? De onde vem? Quem disse? Quem fez? Quem mandou? Quem trouxe? Onde foi? Se as pessoas utilizassem o mesmo critério para ambas as partes, provavelmente desse povo quase louco, da maior parte desse povo que está quase louco, eu acredito que uns 40% estaria em melhor situação. Incrível como as pessoas questionam o que é bom e não questionam o que é ruim. Por isso que eu falo, como é fácil manipular. É facílimo. A nossa vida, as nossas existências, aliás, né? Foram manipuladas através do quê? Do negativo. Da culpa, do medo, do pânico, da dor, da dúvida, disso, não sei o quê, parará, piriri, pororó. As pessoas têm medo do que é bom. As pessoas não se acham merecedoras do que é bom. E elas entram num looping do ruim pro pior, do ruim pro pior, do ruim pro pior. Não sai disso. E aí reclama quando tem uma vida meia boca. Mas se você se coloca nessa condição de que você não merece, por todas as situações, todas as crenças, todas as manipulações que nós já sofremos, gente como nós, que estamos aqui já há muito tempo buscando respostas e que entendemos que há todo um quadro de manipulação, é o que eu falo, eu não me dou ao luxo, é lógico que eu tenho as minhas questões, as minhas crenças, meus bloqueios, blá, 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 mas eu estou consciente de que eu tenho. Talvez eu não saiba muito claramente quais são, mas eu trabalho diariamente nisso. Porque o trabalho é diário. Uma coisa importante, a gente não toma banho todo dia? Mas pelo menos eu tomo, né? Banho todos os dias? Higiene não é algo diário? Higiene física, higiene mental, energética e espiritual também. Não adianta você fazer utilizar um recurso, ou fazer as suas preces uma hora, um dia sim, 2 não. Gente, é diário. Vigilância é a cada instante, porque a cada instante o auto-boicote, ele tá ali rondando. Não é nada de fora, tá? É você com você. É nada que outro faz, o outro manda, o zóio do outro que é gordo, nada disso. Ai, porque fez trabalho, nada disso. Você com você. Será que eu posso? Putz, eu não tenho condições. Nossa, mas será que eu sou tão bom no que eu faço? Porra, meu, se você não acredita nisso, quem é que vai acreditar? Criatura. Quando você pensa e sente isso, que vibração você está mandando para o universo? De dúvida. Dúvidas. Que tipo de situação ou pessoa você está atraindo para sua vida? Na mesma energia. Dúvidas. Pessoas para te desqualificar, situações para te trazer cada vez mais dúvidas. Nossa, eu tô fazendo uma salada hoje, né, gente? Mas tá bom. Tudo acaba fazendo parte. São muitas as questões a serem trabalhadas. Mas volta lá. Quando você põe a tua melhor intenção, eu não vejo como isso pesar negativamente. Quando você age ou se omite numa boa intenção de não prejudicar, de fazer o bem, de evitar que certas situações, né, desencadeiem processos
desnecessariamente dolorosos, isso é positivo. É claro que existe a coisa da interferência, mas interferência é você escolher pelo outro. Era o que a gente fazia. A gente queria que o outro pensasse como, não, você tem que ver isso aqui, olha o que acontece ali. Você sabe o que é o Vaticano? Você sabe o que acontece nos túneis? Você sabe quem é fulano? Hollywood, você sabe quem é a Disney? Pois é. A gente queria a todo custo. Mas a pessoinha ali do outro lado talvez nem esteja pronta para lidar com isso. Eu gosto sempre de frisar o seguinte: se nós acessamos essas informações, é porque elas são úteis para nós. E nós precisávamos dela no tempo em que nós acessamos. Ponto. Mas nós acessamos essas informações para que isso nos ajude, não para que nos atrapalhe. Ajude em que sentido, Márcia? Quanto tempo a gente teve para trabalhar os horrores que nós acessamos? Nós tivemos tempo de digerir, de entender qual era o nosso papel, de desenvolver uma coisinha aí que é sempre muito faladinha, a tal da compaixão. Compaixão principalmente, né, por aqueles que vão acessar essas informações e vão tomar um choque tão violento que muitos não vão dar conta de lidar. Compaixão por quem pratica, que é um exercício que a gente, né, precisa realizar. A gente fala desenvolver, mas talvez não seja nem o desenvolver. É aquilo que eu falo, a essência humana é boa. Então, isso é uma virtude que nós já temos. O que nós precisamos é reacessar e potencializar. As energias do dia 21 vão ajudar nisso. De hoje, né? Dia 21, 22, 23. São 72 horas em que essas energias mais intensamente ficam aí, e é óbvio, né, que vai continuar. Mas virtudes como a compaixão, o amor, a benevolência, esse olhar o outro, vão se intensificar naqueles que já realizam seus trabalhos internos. A gente vive um tempo hoje onde tem se cobrado muito ação, especialmente quando a gente fala, né, das questões do nosso país. E é um momento muito importante para a gente realmente agir. Para muitos que diziam não saber o que fazer para ajudar, para colaborar, foi dada uma oportunidade, um verdadeiro diamante, uma joia para que as pessoas agissem. Alguns aproveitaram, outros preferiram se omitir. Aí eu digo que é uma omissão que, no meu entendimento, com o perdão da palavra, mas eu vou falar, beira a covardia. É muito fácil você cruzar os braços e ficar ali vendo tudo, sendo que você pode ajudar. É disso que ele fala aqui. Você poder fazer e não fazer pesa sim negativamente. Nós somos todos agentes ativos deste plano, tanto o plano físico como o plano, né, divino que está aí sendo executado na Terra. É por nós que esse plano divino é operacionalizado. É pelos encarnados, com a ajuda, com o amparo, com a orientação dos desencarnados, dos galácticos, dos mestres, a gente sabe disso, mas eles não interferem. Eles vão interferir se houver uma ameaça real de destruição do planeta. Aí eles entram com a voadora no peito. Fora isso, não. Não à toa, nós estamos sendo o quê? Chamados a quê? A ação.
gente se aproxima aí, né, para o final do ano, é um tempo onde as pessoas param para refletir. Eu acho que reflexão, ela precisa ser realizada o ano inteiro. É como Natal. Natal é o ano todo. O nascimento né, a encarnação de Sananda neste plano deveria ser comemorada todos os dias. E comemorada, que eu digo, é relembrada através das nossas ações. Não é a coisa do festejar, né? Mas enfim, é uma época que as pessoas tiram muitas vezes para fazer um balanço, eu acho natural e tudo, fazer uma reflexão. E esse final de ano é altamente atípico, né, de tudo que a gente já viveu, e sem sombra de dúvidas, esse é um ano que fica marcado como um tempo em que nós fomos levados. Quem não tinha feito esse mergulho ainda, né, mergulhar para dentro mesmo, ir para dentro dessa casa e se posicionar. O posicionamento de hoje desencadeia todos os processos que virão. Eu não estou falando só desse posicionamento aqui, não. Posicionamento de vida, porque esse posicionamento aqui é um dos mais importantes. Mas se posicionou aqui quem entendeu a gravidade da situação. Muitos já eram posicionados, outros foram levados a se posicionar e se posicionaram pelo exemplo de outros. Por isso que eu digo que é o exemplo que educa. Mas eu, para dar exemplo, eu não preciso obrigar a pessoa a fazer o que eu acho que ela tem que fazer, ou o que eu entendo que seja certo. Ela vai precisar chegar nessa conclusão. É aquele negócio, né? Às vezes, né, a vida te leva por caminhos e você vive processos onde você se modifica tanto que nem as pessoas próximas te reconhecem. Nossa, você tá tão diferente. E começa a te observar para tentar entender o que te levou a essa mudança. E aqueles que também estão em busca da mudança se inspiram em você, mas não vão te imitar. Você não é guru, aliás, não é mais época de guru. O grande problema é que as pessoas muitas vezes precisam de gurus, né? É aquilo, né? Pessoas que lhe digam o que fazer. Quem tem que te dizer o que você tem que fazer é você, a sua consciência, a sua alma, a sua essência principalmente. Mas, quando a gente age, com certeza, com a melhor intenção, essa energia, essa vibração nos conduz e nos leva, ou a própria vida nos traz aquilo que é necessário para que a gente possa colocar em prática tudo aquilo que envolve essa melhor intenção. Quando eu digo, seja você mesmo, faça o seu melhor, o que é o faça o seu melhor? É agir com a melhor intenção. E às vezes o teu agir com a melhor intenção não vai causar o objetivo que você projeta. Mesmo assim, haja com a melhor das intenções. Porque uma coisa é você dar, outra coisa é a pessoa receber. E às vezes você doa com a melhor intenção, mas não é com a melhor intenção que aquilo é recebido, ou não com o entendimento. Então assim, por isso que fala, né? Faça sem esperar retorno. E realmente, faça porque você quer. Faça porque você quer. Faça porque você se sente bem, mas não fica esperando gratidão, retorno. Isso é do ser humano e é natural né, esperar esse retorno. Mas a gente realmente precisa desenvolver esse entendimento. Se a gente faz de coração, a gente não precisa ficar esperando o retorno. Não tem que esperar retorno. Não tem que nada. Faz.
O simples, aliás, quando a gente faz algo de coração, só esse sentimento de você fazer de coração já te abastece, já te alimenta, já te deixa, né? Já te faz feliz. Você realmente não precisa que o outro reconheça que o outro isso, que o outro aquilo outro, que o outro aquilo outro. Não tem necessidade. Intenção no melhor, sempre. Tenha certeza de que tudo aquilo que a gente realmente faz pelo caminho do bem, retorna pra gente pelo mesmo caminho. Pelo caminho do bem. Escolha sementes. Esqueça a colheita. Isso é lei da atração, que você emite, você inevitavelmente vai receber. Eu acredito que ao longo desse 2022, entre tantas e tantas pessoas, né, que nos trouxeram informações, os últimos textos, né, os textos do Vital deste ano em específico, né, e que ganharam aí o reforço dos áudios todos os finais de semana, nos ajudaram muito a atravessar esse ano num caminho de equilíbrio, nos fazendo sempre olhar para dentro, para as nossas questões, da importância da gente se trabalhar, da importância da gente entender que nós somos realmente deuses e de que está em nós a chave e que está em nós todas as respostas que a gente passou uma vida inteira procurando fora. Né, os que vão fazer as suas reflexões aí, eventualmente, para o fim do ano, tentem observar a evolução de vocês. Porque muitas vezes as pessoas ficam muito, né, presas ao que aconteceu de negativo, às perdas. Não, faz o contrário. Como eu estava no começo do ano? Quais foram os processos que eu vivenciei? Né? As informações que acrescentaram como alma. Eu acho que uma das maiores lições aí, a minha frase, né, se tornou: ninguém vai passar pelo que não tem que passar. Entender esta frase mudou muita coisa para mim. Cada um está numa fase dentro dessa escola. Muitos estão comigo, muitos estão muito mais avançados do que eu, muitos estão atrás, mas todos estão caminhando. Entender que eu precisava aceitar que a única pessoa que eu podia mudar era eu, me ajudou muito. Existem algumas questões que eu ainda tenho dificuldade de entender? Existem, mas eu olho e falo: tá tudo certo, mocinha. Tudo beleza. Cada um no seu tempo. Cada um é um universo, cada um é uma bagagem, cada um está numa fase, cada um tem uma capacidade de entendimento. Essas energias que chegam, a gente não sabe se isso vai potencializar a capacidade dessas pessoas entenderem. Eu acredito que sim. Ninguém sabe como vai ser. Agora que algo diferente está acontecendo e é grandioso, isso a gente tem certeza. Então que a gente aprenda a respeitar, né, o livre-arbítrio do outro como a gente quer que respeite o nosso, que a gente entenda que de fato ninguém vai passar pelo que não tem que passar, a gente também não. Que a gente entenda que agir ou omitir-se, quando ele tem por base uma intenção genuinamente boa, tudo ok. E o quanto é importante pensar e agir de acordo com o que se pensa. Colocar em prática esse saber. A ação é o que valida o conhecimento e que nos leva à sabedoria. Eu acredito que
esse ano, especialmente esses quase 2 meses, né, que nós temos vivido de situações tão intensas, nos fez entender muitas coisas, extraiu de nós muitas capacidades, nos fez desenvolver habilidades que muitas vezes a gente nem imaginava, nos permitiu fazer uma faxina em todos os níveis, nos permitiu nos conhecermos melhor. Eu acredito que o saldo é muito mais positivo do que negativo, desde que a gente tenha, né, um olhar equilibrado. Aproveitem esses dias, né, também nesse sentido para fazer essa avaliação e se lembrem também de uma coisa muito importante. Você não vai arcar com as consequências das ações dos outros, mas vai arcar com as suas. Escolha bem as suas sementes, porque a colheita é certa. Há um amparo gigante para cada ser humano encarnado nessa terra, especialmente nesse momento tão importante da história, tanto planetária quanto individual, porque muitos de nós ascenderemos com a Terra. E hoje é um marco importante para quem está nesse trabalho. Tá bom, minha gente? Fica o texto do Vital, a quem eu mando aquele abraço de sempre. Gratidão, Vital, mais uma vez pela tua disponibilidade. Que Deus abençoe vocês com muita saúde, com muita luz, pensamento positivo, energia positiva, certeza de que a vitória é da luz e que as bênçãos de Deus nunca foram tão intensas como são nesse momento sobre este nosso magnífico planeta. Tá bom, minha gente? Amanhã a Titia volta aí com outro conteúdo. Fiquem com Deus, um beijo grande e até a próxima.